Essa anistia vai regularizar qualquer tipo de construção? Será que essa anistia vai ser só para rico, para quem tem dinheiro para regularizar? Essa e outras dúvidas eu vou tirar nesse vídeo agora e você vai ver que existe muito mito com relação a essa lei que foi aprovada e será válida em São Paulo a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Então acompanhe esse vídeo e você vai ficar um pouco mais por dentro desses detalhes e esses mitos que foram criados com relação à anistia de São Paulo. O primeiro mito que eu ouvi aí na internet, lendo os comentários, as perguntas, é o seguinte: essa anistia é para ricos, pobre não vai conseguir regularizar a sua construção, aquela pessoa que é mais humilde. Isso é um mito, ok? Por que um mito eu vou explicar, calma. Por exemplo, a lei de anistia, ela está citando o primeiro caso, ou a primeira configuração para regularização de imóveis, e essa sim vai atender uma quantidade enorme de imóveis em São Paulo, é que imóveis residenciais com até 150 metros quadrados e que, isso é importante, tinham o IPTU isento em 2014, serão regularizados de forma automática. Mas automática como? Cara, automática. Você não vai pagar nada, você não vai ter que contratar um profissional, você não vai ter que ir até a prefeitura, não vai ter que fazer nenhuma solicitação online. Mediante ao cadastro da prefeitura, ela já vai selecionar todos os imóveis da cidade de São Paulo que são residenciais, menores que 150 metros quadrados, e que haviam IPTU isento em 2014. Por que IPTU isento? Imóveis menores que 150 metros quadrados, mas que estão em regiões mais privilegiadas, esses sim vão ter que recolher os impostos, as taxas e etc. Agora, se o seu imóvel tem o IPTU isento, é porque provavelmente ele está em uma região, em algum bairro, que a prefeitura identifica que é uma região não tão privilegiada, não tão urbanizada, e aí ela dá isenção do IPTU. Agora, claro que para terrenos regulares, ou seja, loteamentos regulares, aqui a gente não vai encaixar, por exemplo, terrenos que estão em beiras de represa ou em áreas invadidas, ou que você não tem a propriedade desse lote, tá? Nós estamos falando aqui quando o imóvel é regular, o terreno, a propriedade, então a construção passará a ser regular de forma automática. É claro que existem aí mais alguns detalhes, no vídeo eu não vou esclarecer 100% das dúvidas, você pode perguntar aqui embaixo, eu vou tentar responder. Aliás, já aproveita para curtir o canal no YouTube e acompanhar a gente, porque eu vou estar sempre atualizando aqui as informações com relação a essa lei de anistia e você vai poder estar sempre atualizado aí, tá bom? Então, primeiro mito, a anistia é para ricos. Isso é uma mentira, tá? Ou uma falácia, né? É uma mentira que parece verdade. Na realidade, essa anistia ela vai beneficiar, sim, muitas pessoas e muitos imóveis em áreas periféricas da cidade, tá bom? Agora, existe aí um parênteses que eu vejo alguns colegas de profissão questionando com relação à segurança. Como na lei não foi solicitado que um profissional emitisse uma RT, uma ART ou uma RRT, no caso de engenheiro ou arquiteto. Então, a prefeitura ela não exige, nesta situação que eu acabei de explicar, que um profissional visite o teu imóvel para atestar a segurança, a estabilidade da construção. Essa responsabilidade recai sobre você que mora na casa, tá? Então, assim, o ideal é que você sempre, ao construir, tenha um arquiteto, um engenheiro para acompanhar. Eu sei que a situação econômica do país dificulta isso, tem profissionais que são muito caros e tal, mas assim, isso não isenta a necessidade da sua construção de ter segurança. Afinal, você vai morar lá, pessoas vão morar, tem criança morando na casa, assim como a gente viu um prédio que caiu em Fortaleza essa semana, matando uma série de pessoas por uma situação de descuido estrutural, um prédio totalmente irregular. Então, assim, mesmo a prefeitura não exigindo,
nesse ponto, a visita de um profissional para a sua regularidade, tome cuidado com a sua construção. São vidas que estão ali e você precisa tomar cuidado com isso. E eu estou vendo profissionais questionando isso e estão questionando com razão. A prefeitura deveria tomar um certo cuidado, mesmo com casas até 150 metros. Mas eu não estou aqui para discutir isso. A lei foi aprovada, foi discutida, teve audiências públicas e foi assim que ela foi aprovada, tá certo? Então, meio que a regra do jogo agora é essa, a gente segue a regra do jogo. Então, primeiro ponto, a anistia ela não é somente para quem tem dinheiro, para rico. Ela vai beneficiar muitos imóveis em São Paulo para famílias de baixa renda e áreas menos privilegiadas, menos urbanizadas, se a gente puder dizer assim, tá bom? Segundo ponto, comentário que eu vi aí, inclusive de colegas profissionais, que é uma preocupação legítima, se a anistia vai regularizar qualquer coisa. Porque notícia em jornal geralmente é uma notícia rápida, ela não entra no detalhe da lei. Ela só cita que vai regularizar 750 mil imóveis em São Paulo e que aquela coisa várzea, a peneira está furada, vai regularizar qualquer coisa. Isso é mentira. Não vai regularizar qualquer coisa, ok? Eu vou explicar aqui alguns exemplos. Por exemplo, existe na cidade de São Paulo, quase que praticamente em todos os zoneamentos da cidade, você tem o coeficiente básico para construir, que é uma vez a área do terreno. É claro que existem outras áreas diferentes, mas eu vou tratar aqui dessa. Você tem em quase todos os zoneamentos uma vez a área do terreno como coeficiente básico. Quer dizer o seguinte, se tem um terreno de 100 metros, você pode construir até 100 metros quadrados de construção, em até 2 pavimentos, por exemplo, mas sem recolher outorga onerosa. No caso, se você utilizar o seu coeficiente máximo de até 2 vezes, então vamos lá, o terreno de 100 metros quadrados, você pode construir uma vez no coeficiente básico, 2 vezes até o máximo. Então nós estamos falando aí de 200 metros quadrados. Se você por um acaso ultrapassou isso e foi para 250, 270, 220 metros quadrados, tudo isso que passou do coeficiente máximo, você precisa, para regularizar, propor demolição dessa área. Isso mesmo. Então você teria que entrar, por exemplo, com uma solicitação de regularização, com um projeto, mostrando o seu terreno, mostrando a construção e dizendo o seguinte, olha, eu não sabia da lei, construí sozinho, sem um profissional, e eu passei da construção. Sabendo disso, agora eu estou demolindo a minha edícula, ou eu estou retirando parte do outro andar, eu estou reduzindo minha garagem, eu estou reduzindo algumas áreas para adequar, voltar para dentro do coeficiente máximo, que talvez no seu caso seja 2, tá? Então assim, a anistia vai regularizar qualquer coisa, é uma bagunça? Não, não é uma bagunça, ela não vai regularizar qualquer coisa, certo? Existem casos que você só vai conseguir regularizar se você propor a demolição da área que está estourando o coeficiente máximo. Aí você fala, isso é injusto? Não é. Por quê? Quando a prefeitura libera coeficiente de aproveitamento básico e máximo por zona, e tem até outros detalhes aí, quem é profissional sabe, tem CEPAC, operação urbana e outras questões. Na realidade, ela está fazendo uma análise urbanística da infraestrutura que existe no bairro. Então, se todo mundo puder construir 5 vezes a área do seu terreno e a prefeitura aceitar regularizar isso, vai sobrecarregar o esgoto, vai sobrecarregar a galeria de águas pluviais, você vai sobrecarregar asfalto, você vai ter mais gente passando, mais carro, mais moradia, mais apartamento. Então, imagina se todo mundo pudesse subir torre de 70 andares no seu terreno. Né? A infraestrutura de toda a cidade não ia suportar isso. Né? Então, você pega grandes condomínios, grandes aprovações, eles têm que fazer intervenções no trânsito, no tráfego. Então, assim, alargar vias, fazer faixas de desaceleração, atender o número de vaga e etc. Então, perceba, a anistia ela não vai regularizar tudo, de qualquer coisa, uma bagunça, né? Ela vai ser um pouco mais restritiva com relação às anteriores, mas ainda assim ela vai atender
muita gente em São Paulo que vai conseguir regularizar a sua construção. Tem uma pessoa que sempre me pergunta de outorga onerosa no canal do YouTube, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou falar um pouquinho rapidamente agora para finalizar o vídeo sobre a outorga onerosa para não ficar tão longo. A outorga onerosa é uma taxa cobrada por metro quadrado somente quando você passa do coeficiente básico até chegar no máximo. Tá? Então, se você pode construir uma vez a área do seu terreno, tá aqui, uma vez a área do terreno. E ele é de 100 metros quadrados. Então, você construiu 100 metros quadrados, chegou aqui. Você construiu 110, sobre esses 10 metros quadrados aqui a mais, você vai recolher a outorga onerosa. Se você, em vez de 110, fez 150, então você vai recolher a outorga onerosa sobre esses 50 aqui. Mesma coisa chegando até 100, né? Então, vamos supor, construí 100, fiz mais 100, você vai recolher a outorga onerosa somente desse excedente aqui. Agora, a outorga onerosa ainda assim pode ser isenta, pode ser zerada. Mas como? Porque na fórmula dela, que você vai pegar a área do terreno, dividir pela área da construção, multiplicar por um fator social. Então, neste fator social é que entra uma grande variação. Você tem áreas na cidade de São Paulo que a prefeitura, quando analisou para fazer esse zoneamento e o plano diretor, ela viu, bom, nesse bairro aqui, a gente precisa gerar emprego. Então, quem fizer construção comercial ou industrial nesta região, a outorga onerosa vai vir zerada. Por que zerada? Porque eu quero incentivar que o empresário gere emprego ali. Eu tenho uma escola nesse outro bairro. Pode ser que no seu bairro sua outorga onerosa seja zerada, seja isenta. Por quê? Porque o fator social identificou que naquela região há uma demanda para escolas. Então a cidade precisa de escola nesse ponto. Então ali é zerado. Como, por exemplo, Zona Leste, diversas áreas na Zona Leste, diversas áreas, por exemplo, no Capão Redondo, pegando dois extremos da cidade, você tem outorga onerosa zerada. A gente aprovou para uma metalúrgica, um galpão muito grande no Capão Redondo, por exemplo, que a outorga veio zerada. Por que isso? Porque lá havia um estudo que no zoneamento foi definido que eles queriam gerar emprego. Entendeu? Então, assim, pode ser que a sua casa, a sua residência, o seu comércio, a sua escola, a sua indústria, ela esteja em um lugar ou em uma área, em um bairro, que a prefeitura entendeu que ali tem demanda para aquele tipo de serviço, tem necessidade, tem carência daquilo. Então a outorga vem zerada. Né? É claro que em certos lugares ela vai sair muito alta. Né? Então, lugares onde o comércio já invadiu e está muito cheio de comércio. Eu vou subir um prédio comercial. Bom, ali você vai ter que pagar a outorga onerosa e talvez essa taxa seja muito alta. Mas tem diversos outros lugares que essa taxa é isenta. Então, assim, também não deixe de ir atrás e consultar alguém, algum profissional, a prefeitura. Eu não vou fazer uma divulgação aqui do meu escritório. Consulte alguém e veja se você, de repente, tem outorga zerada. Até porque, assim, o ISS, se eu não me engano, também vai ser isento nessa anistia. Por que isento? Porque já faz mais de 5 anos que você construiu o seu imóvel. Quando você entrar com o pedido de regularização, já vai ter dado mais de 5 anos de quando a construção foi executada. Perante a lei, você tem isenção do ISS também, entendeu? Então, assim, pode ser que essa anistia vai ser muito mais barata e melhor do que parecia que seria. Porque realmente no primeiro projeto de lei apresentado, ela seria muito cara, muito onerosa. Por exemplo, prédios de ONGs, imóveis de ONGs, atividades sociais, escolas, SEIs, igrejas, vão ter tudo zerado desses custos. Então, assim, realmente essa anistia ela está beneficiando, ela está ajudando. Obviamente, em um ponto ou outro, ela vai fazer vista cega para um problema estrutural de algum prédio. Infelizmente, eu falo isso, infelizmente. Mas, assim, na grande maioria, ela vai sim trazer benefício e ajudar a cidade, ajudar o contribuinte a ter o seu imóvel regularizado. E, por último, nos casos em que houver
a necessidade de pagar a outorga onerosa, recolher a outorga onerosa, essa taxa, né, esse quase que imposto, ele ainda vai poder ser dividido em até 12 vezes, tá bom? Então, assim, eu tentei tirar aqui alguns mitos com relação à anistia. Mais pra frente a gente divulga aí mais um outro vídeo, mas se você tiver ainda mais dúvida, quiser saber mais, quiser ter um relatório real do teu caso, você pode mandar um e-mail para contato@sintec.com.br ou ligar no número 5181-8747 e agendar um horário para vir até o nosso escritório sem custo nenhum. A gente atende você, dá uma olhada nos seus documentos e dá os caminhos, apresenta mais ou menos os custos envolvidos para você regularizar o seu caso, e aí você toma a decisão que for melhor para você, e eu torço de verdade para que você consiga regularizar o seu imóvel e poder ficar um pouco mais tranquilo com relação a essa situação e, claro, ter os benefícios de quem tem um imóvel regular, tá bom? Um abraço para vocês, curte o canal, acompanha os nossos vídeos, tchau!